Acho que em toda palavra a gente não vai ver tanta clareza como a gente viu aqui nesse capítulo. Jesus aqui falou exatamente como são os hipócritas por dentro, lembrando mais uma vez a frase que a Rose vira e mexe. A gente lembra desse bloqueio, né, dessa mentalidade errada, né, que faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Isso, hoje, nós achamos o significado real disso, que se chama hipocrisia. É quando você abre a boca para pregar uma coisa que na realidade você não vive, né? E Jesus falou, deixou aqui bem claro qual é o destino dessas pessoas. E isso vem de geração em geração, né? A gente viu que os fariseus e os escribas dizendo que não faziam como os antepassados, eles não assassinavam os profetas, o que é uma completa mentira, né? Porque o próprio Jesus foi assassinado por ele e muitos outros antes de Jesus. Lembra até aquela profecia que a gente estudou na sexta-feira dos trabalhadores, né? O cara que arrendou uma vinha e deixou para os trabalhadores cuidar. E quando chegou a época da colheita, ele mandou seus servos que foram espancados, assassinados, até chegar o dono da vinha, que também foi assassinado pela ganância, pela cobiça, pela valorização do que não pertence ao coração do Pai, né? Então assim são os hipócritas. São aquelas pessoas que abrem a boca para profetizar ótimas coisas, mas a sua realidade é suja, é mentirosa. E é tipo assim, é uma capa que você coloca pro mundo, mas por dentro você não é nada daquilo. Aqui vira e mexe a gente fala muito sobre isso, porque as pessoas, o que eu devo fazer para agradar o coração do Senhor? Nesse livro, assim como nos outros, pelo menos nos 3 últimos que a gente fez aqui, ficou bem claro. Primeiro de cara, para você agradar o coração do Pai ou acessar o reino dos céus, o seu coração deve ser semelhante ao coração de uma criança, livre de negatividade, livre de ganância, livre de qualquer hipocrisia, livre de qualquer negatividade, porque Deus é amor, Deus é vida, Deus é positividade, generosidade, tudo que há, né, de positivo e claro. Em contrapartida, quando você se alimenta de negatividade, você vai se afastando dele cada vez mais. Aqui a gente prega muito sobre a mentalidade voltada para a direção correta, porque tudo começa na mentalidade. Quando você se abastece de positividade, da palavra de Deus, do conceito do que é viver pelos princípios da palavra do Senhor, automaticamente o seu comportamento muda, as suas palavras mudam, as suas intenções mudam. Você automaticamente começa a se despreocupar e se desapegar do material e a cada dia mais se apega ao espiritual. E isso se reflete em todas as áreas da sua vida. Coisas que você valorizava antes do seu despertar, hoje você olha e a graça de Deus me basta. Tem pessoas que eu converso hoje que eu acompanhei a transformação, que antes eram muito materialistas, só conseguiam enxergar o hoje e o que a gente diz aqui, né? Tem um ditado do mundo que fala assim: venha, venha vosso reinado. Essas pessoas eram assim há alguns anos atrás e hoje é completamente o contrário, graças a Deus. Só pensam em servir, só pensam em compartilhar, seja compartilhando no material quando alguém precisa de ajuda, seja compartilhando no emocional quando alguém precisa ser ouvido, seja compartilhando o seu conhecimento, aqueles que precisam, porque tudo começa na mente. Uma mente voltada para a informação correta, uma mente voltada para a positividade, ela não declina nem para a direita nem para a esquerda, é para frente e para o alto. A palavra do Senhor nos diz que o meu povo padece por falta de conhecimento. Eu sempre digo que por falta de interesse também. E olhando para a nossa atualidade hoje, o que mais a gente vê, tem a exemplo do nosso presidente que declarou aí, já faz algum tempo, eu estou só relembrando aqui, e não vou entrar em política, mas é por conta da mentalidade. Ele disse tempos atrás que você conta uma mentira incansavelmente, quantas vezes forem necessárias, eternamente, até que essa mentira se torne verdade. E quando essa mentira se torna verdade, você aplica o golpe que você quiser.
Não são minhas palavras, são palavras do atual presidente. E o que eu quero trazer para você aqui? Você, na sua intimidade com você mesmo, qual é a mentira que você está contando para você? Qual é a mentira que você conta diariamente que está te afastando de Deus? Qual é a mentira que você está alimentando aí que te afasta de acessar o que você deseja? A exemplo do presidente, quanto mais você repete uma mentira, mais ela vai se tornando verdade dentro de você por causa da tua mentalidade. Na programação neurolinguística, a gente aprende que tudo na nossa vida ela é fixada e aprendida de fato pela repetição. Ou seja, faz todo sentido com o que o presidente falou, que se você repete aquela mentira incansavelmente, uma hora ela vai se tornar verdade. Então, ele só está provando uma tese que é antiga. Se você repete uma mentira para você por anos, vamos falar agora do emocional na prática. Você se decepcionou com alguém, você sofreu algo lá atrás no seu passado que te magoou, que te decepcionou, que acabou com o seu emocional. E você criou aquela imagem de que aquela pessoa ou aquele momento não prestam, não merecem perdão. E aquilo foi virando um rancor, aquilo foi virando uma mágoa insuportável dentro de você que te travou. Você não prospera, você não enxerga positividade, você não se sente merecedora de nada por causa daquilo que aconteceu contigo lá atrás. E você repetiu isso tantas vezes, que você se tornou tudo aquilo que você não queria. Então o nosso emocional ele é muito poderoso. Aqui a gente prega o alinhamento das 3 esferas, a espiritual, a emocional e a física, pois nós não vamos acessar nada sem a perfeita compreensão, sem a conexão com o nosso Pai Celestial e sem a prática de tudo aquilo que nós aprendemos na palavra. A transformação, ela acontece a partir do momento que você se disponibiliza a permitir que o Espírito Santo te use. Ah, Paty, para você é fácil falar, porque você sabe quem é você na fila do pão. E você não sabe por quê? Por que para mim é fácil fazer e ser e para você não é? Se você sabe que aqui embaixo Deus não faz acepção de pessoas e não existe ninguém melhor do que ninguém. Existe sim aquele que tem disposição e intenção de buscar, de estar sempre em movimento na direção daquilo que se quer. Então não é mais fácil para mim, nem mais difícil para você. Existe o você querer, existe o você se dispor a buscar. O que eu preciso saber para acessar esse conhecimento? Aonde eu tenho que ir, com quem eu tenho que me conectar, o que eu tenho que adquirir para ter essa clareza? Então não existe nada difícil. Outro drive que a gente repete aqui em casa, não existe nada difícil. O que existe são pessoas despreparadas. Você está se preparando para quê? Se é que você está se preparando para alguma coisa. Porque existem ainda aqueles que além de cegos são acomodados, né? Deus proverá. Vou ficar sentado aqui, que Deus proverá. Ele já proveio, eu nem sei qual a conduta correta dessa palavra. O que eu quero dizer é que ele já deixou tudo pronto. Ele já criou tudo. Ele já deu um universo para a gente usar as ferramentas que nele existem. Para a gente nunca ficar parado. Para a gente estar sempre em movimento, em busca daquilo que ele mostrou para nós. E como é que eu sei? Paty, como é que eu sei o que Deus quer para mim? Olha para dentro de você. Medita. Pede direcionamento. Faz jejum. Quando a gente tem um propósito que não está esclarecido, a melhor conexão é jejum e oração. Faça um propósito com Deus. Senhor, me mostra. Eu vou fazer um jejum para que o Senhor me dê o direcionamento. Para que o Senhor me afaste daquilo que não agrada o seu coração.
para que o Senhor me mostre o que de fato eu preciso fazer. Tudo está à nossa disposição. A gente só precisa acessar. E o que é mais fundamental, acessar de forma intencional. Senhor, exemplo, me mostra qual caminho seguir. Mas para onde você quer ir, filha? Qual é a porta que você quer que eu abra? Intencionalidade. Quando for conversar com o Senhor, sejam intencionais. Quando for planejar a sua semana ou seu mês, sejam intencionais. A minha conduta é pensar no positivo, mas sempre se preparar para o pior. Porque a gente sempre tem que contar com o fator surpresa, mesmo sabendo que a gente vai triunfar no final. A própria Bíblia nos diz que no mundo nós enfrentaremos aflições. O próprio Jesus, né? Por que vai ser fácil para nós? Por que Deus proverá e vai cair tudo do céu? Não vai. Você quer acessar o bom, perfeito e agradável do Senhor? Você precisa caminhar de acordo com os ensinamentos dele, guardando os mandamentos, se limpando diariamente, se fortificando na palavra, porque é aqui na palavra que a gente aprende a crescer, aprende a caminhar em direção ao reino, aprende a buscar de coração e verdade as coisas do reino e a justiça. Não é sendo hipócrita, como os fariseus que a gente leu aqui no estudo de hoje, né? Ou a famosa crença limitante aí, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Muitos antigamente, como eu, um dia ri, achei engraçado, porque a minha mentalidade era rasa. Porque hoje, se eu escuto uma coisa dessa, dói até meu ouvido. Gente, espera aí, que isso? Isso não faz sentido. O coração tranca. Tipo, deixa a vida me levar. Levar pra onde? Fazer igual uma senhora, não sei nem se ainda vive, que o Papai do Céu a abençoe onde quer que ela esteja. Vocês precisam saber para onde vão, ou então vão parecer bosta na água. Porque é exatamente isso. Quem não sabe para onde vai para qualquer lugar e não pode nem reclamar. Eu ensino aqui para minha filha tem o hábito de brincar, a Paloma tem um coração enorme. Ela fala assim: mãe, qual que você acha que eu devo levar para a escola? Mãe, qual figurinha eu devo comprar? Eu falei: filha, você precisa fazer as suas escolhas. Porque se você permitir que as pessoas escolham por você, você vai aceitar coisa que você não quer. Então nós temos que ser intencionais. Sempre positivamente, é claro, mas com a visão próspera, né? Olhe para você, identifique o que você merece e não aceite mais o que você também não merece. Está na sua mão. Se você não cuidar do teu templo, se você não enriquecer a sua mentalidade para coisas que vão fazer você crescer, tu vai ficar aí, que nem o raciocínio do irmãozinho que eu compartilhei com vocês. Que por que pessoas boas não prosperam? Será que Deus não quis abençoar aquele povo, mesmo aquele povo servindo ao Senhor? Aquela mentalidade de estar satisfeito sabendo que merece mais. Aquela mentalidade de não buscar conhecimento, como Romanos 12:2 diz que nós somos transformados pela renovação da nossa mente. Gente, a gente precisa se atualizar diariamente. A gente precisa se abastecer de informações coerentes que nos levem a estar sempre buscando o melhor de Deus. Por que você vai estacionar aqui em 95 se ainda tem tantos anos pela frente? Nós estamos vivendo hoje em dia um despertar impressionante. Essa é a primeira geração onde os pais são mais inteligentes que os filhos. Como é que pode isso? Se a tendência é os nossos filhos serem melhor que nós, mais inteligentes,
com outra visão, porque o nosso cérebro ele é ilimitado como o Senhor o capacitou para receber muita informação e a partir dessas informações transformar positivamente as suas vidas. Mas o povo esqueceu de alimentar, ou alimentou para o lado errado, com esse bando de ideologia satânica que ao invés de levar o povo para o alto, leva o povo para o inferno, que nem a gente viu aqui na palavra hoje. Tem muitos hoje, tipo aí, que passam uma doutrina que nem ele mesmo vai ser salvo e ainda impede os que querem ser salvos também, por causa da mentalidade. Então nós temos que ser despertos. Se você está vendo que o teu irmão está indo por um caminho, você primeiro observe e antes de abrir a boca para falar qualquer coisa, intercede por ele a Deus. Todos nós temos um propósito aqui embaixo. Temos uma jornada e somos cientes também que Deus criou até o ímpio para o dia da ira dele. Mas mesmo sabendo disso tudo, nós nunca podemos nos desviar do nosso objetivo. E o nosso objetivo começa no nosso governo, na nossa família. Sempre incentivo e até mostro para vocês a educação que eu dou para minha filha. Mas não basta eu exigir dela aquilo que eu não faço. É hipocrisia. Então, se você quer ter filhos de mentalidade forte, de mentalidade blindada, inteligentes, é isso que você tem que desenvolver neles desde pequititinho. Não espera ficar grande, não. Não espera a negatividade, a sujeira do mundo e do maligno invadir o coraçãozinho delas, não. Porque o inimigo tá aí, ó. 24 horas por dia ao nosso derredor, que nem um leão faminto, esperando só que você abra uma portinha para ele baixar o inferno na sua vida. Por que tem tanta gente desviada da realidade aí? Por que tem tanta traição nos casamentos hoje em dia aí? Por que tem tanta criança mal criada? A palavra é essa, mal criada. Outro dia eu vi um vídeo na plataforma vizinha de um garoto sentado na cama, quase meio-dia, um monte de pratos de café da manhã, de lanche, de não sei o que, e a mãe com o celular na mão. Filhinho, olha que bagunça. Os pais não têm mais autoridade com seus filhos hoje em dia, e eu não estou generalizando, mas a grande maioria tá cego. Tem um ditado chinês que fala assim: gerações fortes geram pessoas fracas. E pessoas fracas criam gerações fortes. Ou seja, primeiro a gente tem que sofrer, se lascar, para depois eles aprenderem e o ciclo se repete? Para mim não faz sentido. Ontem eu escutei um vídeo do Pablo aí, se eu achar eu vou até repostar, dele falando exatamente isso. O futuro da nossa prosperidade, da nossa sociedade está nas crianças. Mas se a gente não incentivar as crianças a aprenderem, a serem fortes e serem assertivas naquilo que elas acreditam, vai todo mundo pro mesmo buraco do jeito que a gente está vendo aí. É Cracolândia, é pai matando filho por causa do emocional. O emocional voltado para a direção correta, o outro me prejudica, o que você responde para ele? Foi o melhor que você fez, dá licença que eu tenho a vida para cuidar. Mas com o emocional apagado, raso ou inexistente, você vai devolvendo a mesma moeda. Ai, bateu, levou. Não é assim. É por isso que a sociedade e a humanidade está do jeito que está. Porque o emocional foi esquecido de lado. O emocional foi substituído pela dependência. As pessoas estão acostumadas a depender. E quem aprende não depende, gente. Uma vez que o povo é instruído, uma vez que o conhecimento entra dentro da pessoa, mas não tem ideologia errada ali de maneira nenhuma. Então a compreensão de hoje é essa. Mentalidade precisa ser fortalecida, precisa ser blindada. Nós precisamos ter um interesse de diariamente estar nos atualizando, buscando
caminhando, nos movendo na direção do crescer, na direção do aprender, porque de fato o aprendizado, ele liberta, ele transforma, assim como a palavra do Senhor. Jesus não é a vida? Ele não é o único caminho? Alguém chega a Deus se não for por Jesus? E você vai ficar se abastecendo de mentira até quando? Está na hora de tirar as traves que impedem você de enxergar a realidade. Eu, um tempo atrás, falei muito aqui sobre o mundo ideal, né? O mundo ideal faz parte dessas mentiras que muitos contam para si próprios. As pessoas esquecem a realidade, esquecem que é preciso se mover, é preciso ir em busca, é preciso estar na direção do que se quer. E vamos lá para o mundo ideal, onde a Bahia é linda, onde não falta água no Nordeste, onde não tem necessitados precisando de ajuda lá no Rio Grande do Sul. Ué, vamos para o mundo ideal. E o teu real fica como? Por favor, né? Vamos abrir a mente, vamos se apegar a cada dia mais nos ensinamentos que a palavra nos traz. A gente precisa guardar esses ensinamentos no coração e aplicar no nosso dia a dia.